CVC 16. Aqui você se vê. Programa original com Bete de Oliveira. Oferecimento Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. Olá, o programa original desta sexta-feira, 17 de maio, tem como cenário a Praça da Liberdade. Nós estamos no Coreto, porque, como vocês podem ver, está chovendo. E por falar em chuva, choveu muito nesta quinta-feira, então nós vamos começar a edição desse programa falando de chuva, da forte chuva que atingiu as regiões do Quitandinho Centro nesta quinta-feira. Estas chuvas causaram alagamentos em diferentes ruas da cidade. Hoje, equipes da Condep amanheceram fazendo a limpeza nos locais afetados. A chuva começou por volta das 3h30 da tarde e rapidamente provocou problemas no trânsito. Por isso, equipes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias e da CP3 precisaram orientar os motoristas. O rio Quitandinho transbordou na altura da Rua Coronel Veiga e na Rua do Imperador. Nossa, vai ficar preso. Eu não faço isso não, Regina, tem medo de ficar preso. Nossa, Deus me livre, olha só. As ruas Prefeito e Edo Fiuza, no Independência, lá na Rua Visconde de Souza Franco e Alencar Lima, no centro, também ficaram alagadas. Técnicos da Defesa Civil atenderam ainda também a uma queda de muro na Rua José Rames, no bairro Valparaíso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O maior índice pluviométrico registrado foi no bairro Doutor Tozé, com 73 milímetros de chuva. No bairro São Sebastião, no mesmo período, o acumulado foi de 71 milímetros. Neste momento, a Defesa Civil está em estado de atenção por causa de previsão de mais chuva para toda esta sexta-feira. O tempo neste momento, inclusive, está bem fechado. A chuva que começou fina pela manhã, agora apertou. As temperaturas também despencaram. Vale ressaltar que todo o contingente de 55 agentes da Defesa Civil está de prontidão. É importante que os moradores que vivem em áreas de risco tenham atenção redobrada. Em caso de ocorrências, a população deve ligar para o 199. Bem, agora vamos falar de mais um supermercado autuado pelo PROCON. Isso mesmo, o PROCON flagrou mais de 20 quilos de produtos impróprios para consumo em um supermercado lá no bairro Castrioto. A equipe de fiscalização do PROCON Petrópolis flagrou, nesta quinta-feira, durante uma operação no bairro Castrioto, 20 quilos e 700 gramas de produtos impróprios para o consumo, que estavam sendo comercializados no supermercado Super Serra. A maioria dos produtos estava com a data de validade vencida ou sem identificação sobre o período de vencimento, e o estabelecimento também vendia carne manipulada em local impróprio, o que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Todos os produtos foram descartados pelo órgão e o local foi autuado pela irregularidade. Agora preste atenção se você mora nestas regiões, nestas localidades que eu vou falar agora, porque obras da concessionária Águas do Imperador alteram o acesso à Cascatinha pela Rua Hermogênio Silva. O avanço das obras da concessionária Águas do Imperador para a implantação da nova rede de abastecimento de água da região do Cascatinha, Itamaraty e Quissamã vai alterar o trânsito no acesso à estrada de Cascatinha, que terá funcionamento em mão única no sentido Carangola. Para ter acesso ao Cascatinha, motoristas que seguem pela Rua Hermogênio Silva, ao invés de fazer o retorno na altura do Carangola, próximo à Churrascaria Palhoça, e descer para a entrada de Cascatinha, devem seguir na via principal, que é a Estrada União Indústria, e utilizar a Ponte Branca. A mudança acontece a partir desta segunda-feira, dia 20. Então, muita atenção para não perder tempo ali neste local por conta das obras. Vamos conferir agora, bem pertinho, bem atrás da gente, Restaurante Luigi e também Mona presente. Desde 1979, bem no centro da história da cidade, na Praça da Liberdade, está o Luigi Casarão, um pedacinho da Itália em Petrópolis. Tradição e receitas de famílias
se unem para levar massas deliciosas do forno direto para a sua mesa. A especialidade da casa são massas, e para harmonizar com a tradicional gastronomia do Luigi, a casa oferece uma carta de vinhos completa, além de ambiente aconchegante, que cria o clima de um autêntico restaurante italiano em plena Serra Petropolitana. Mona Presentes, tradição em peças de qualidade para o seu lar. Bom gosto, sofisticação e variedade para presentes e decoração. Aceitamos listas de casamento, taças, copos e peças em cristais nacionais e importados. Na Mona Presentes você encontra o famoso cristal alemão Strauss e as tradicionais cafeteiras italianas. Conheça a nossa loja. Mona Presentes, na charmosa Rua 16 de Março, 324, no centro de Petrópolis. Bem, hoje é sexta-feira e o assunto da semana todo mundo sabe, acompanhou aí nas redes sociais, na grande mídia e também aqui no programa original, que foi a paralisação do dia 15, que inclusive nós cobrimos aqui em Petrópolis. Em todo o país também estudantes, professores e profissionais da educação foram às ruas. Para falar deste assunto, eu recebo agora Daniel Liesco. Ele é professor e sociólogo e também foi presidente da UNE entre os anos de 2011 e 2013 e hoje preside aqui em Petrópolis o PCdoB. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo, obrigada pela presença. Tudo bem, Beth? Muito obrigado a vocês pelo interesse. É um prazer estar falando aqui contigo e com quem está assistindo a TVC. Você é sociólogo, então pode falar com muita propriedade sobre essa questão do corte, que o presidente insiste falar que é um contingenciamento, mas a gente sabe que tudo começou ali pela questão da área de humanas, sociologia, filosofia, principalmente. Então, em princípio, o governo alegou que iria cortar porque tinha balbúrdia e as pessoas não estudavam. Como você vê isso? Você como sociólogo e como uma pessoa politicamente inteirada aí das questões sociais. Bem, Beth e telespectadores, primeiro é uma coisa que choca muito a toda a sociedade. Eu imagino que não só quem tem alguma visão crítica em relação ao governo Bolsonaro, mas muitos dos seus eleitores também. É importante perceber isso. Que o governo federal demonstra um desconhecimento e um desprezo muito grande pela educação e pela ciência também, né, no nosso país. É um governo de balbúrdia, infelizmente, porque os primeiros cortes foram referidos a 3 universidades, que são universidades de ponta na produção de ciência e tecnologia e de conhecimento no nosso país, que são a FJF de Juiz de Fora, a Federal da Bahia e a UF de Niterói, inclusive que tem um campus aqui na nossa cidade. E essas universidades, depois dessa alegação de balbúrdia, o que foi alegado é que estavam sendo também punidas com esse corte pela baixa qualidade da sua produção de conhecimento. Isso, para quem conhece as universidades brasileiras, é uma afronta e uma ignorância, né? E depois ele piorou a situação, estendendo esse corte de cerca de 30% a várias universidades e institutos federais. O Cefet aqui na cidade também é uma das instituições afetadas. E depois o governo chegou a ameaçar voltar atrás, recuar. O ministro Weintraub, num ato muito infeliz com chocolatinhos, tentou dizer que, na verdade, os cortes não eram de 30%, mas de 3,5%. Eu também não entendi aquela conta que só podia você parar aqui, aí pode comer depois, e o presidente comeu na hora. E depois a conta eu não entendi nada. Você entendeu aquela conta? É que, na realidade, gente, é uma manobra contábil que o ministro quer fazer depois de perceber que deu muito errado e que a sociedade reagiu ao corte da educação. Na realidade, são mais de 30%, os cortes variam entre 30% a 50%, a depender da instituição, daqueles recursos que são chamados discricionários, que são os recursos, inclusive, que estão passíveis de contingenciamento. Há recursos que o governo federal não tem sequer o poder ou a autoridade de cortar, porque são recursos vinculados, são recursos constitucionais. Então, de fato, o governo federal está cortando de 30% a 50% dos recursos que são os recursos da manutenção, né, dessas instituições. E além desses recursos do ensino superior e dos institutos técnicos, são cortados também recursos de outras áreas da educação. O mais grave deles é o Fundeb. Né? A população sabe, né, conhece, acho que razoavelmente, o Fundeb, porque é o recurso que o governo federal envia para os estados e para os municípios, como a nossa cidade de Petrópolis, e que são fundamentais para manter as escolas, os centros de educação infantil, inclusive pagar o funcionário, o trabalhador da educação, a nossa categoria. Então, para você ter uma ideia, só para o pessoal entender o impacto que isso tem na nossa cidade de Petrópolis, Beth, cerca de 80% a 90% da folha salarial dos profissionais da educação, sejam professores, merendeiras, inspetores, diretoras,
é pago aqui em Petrópolis com os recursos do Fundeb. Então são mais de 2 bilhões de reais que o governo Bolsonaro cortou das universidades e institutos. Soma-se a mais de 2 bilhões de reais que foram cortadas do Fundeb, que vai afetar todas as redes de educação no nosso país. E também os cortes das bolsas que foi anunciado nessa semana, bolsas de graduação e de pós-graduação. São cerca de 4 mil bolsas cortadas no país. Então o que a gente está assistindo, infelizmente, é um ataque à educação. É uma cruzada contra a ciência, contra os professores, contra os estudantes e contra a população, especialmente aquela mais pobre, porque a população mais pobre do nosso país, os trabalhadores e trabalhadoras, é quem precisa da educação pública, é quem vê na educação pública a oportunidade de ter um estudo de qualidade, uma oportunidade de vida para conseguir um melhor emprego, para conseguir colocar a sua família em condições de sustento, né, e de se desenvolver. Então é uma situação muito triste, mas a gente fica muito feliz, Beth, que a sociedade ela reagiu. E o que a gente pôde ver nesse dia 15, na quarta-feira, é que não foram apenas os estudantes, o movimento estudantil, a UNE, a UBS, os estudantes das instituições públicas e privadas aqui da cidade, que deram uma aula de cidadania, deram um show aqui na nossa cidade, e os sindicatos da educação, pública e privada, mas não foram apenas esses. A gente viu que muita gente de diferentes opiniões, gente que inclusive apoia esse governo, mas é contra os cortes, e gente que é crítica ao que está acontecendo no Brasil, que se juntou para defender a educação. Vou até aproveitar isso que você falou, porque as pessoas confundem muito. Porque como esse governo atual consegue a simpatia da população? Isso a gente já percebeu desde a época da eleição. Eles polarizam. Quem não gosta das medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, automaticamente é PT. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem uma parcela da sociedade que não votou no PT, não votou no Bolsonaro porque não gosta de polarização. Porque muita gente acredita que o equilíbrio está no meio. Então, necessariamente, quem não concorda com o Bolsonaro não é petista. E nas redes sociais eles vendem isso. Como venderam também que os estudantes de universidades públicas, que a maioria vive de balbúrdia, e usaram aqueles vídeos e fotos lá daquela peça do macaquinho, né? Que é um encaixado no outro. Que aquilo ali, como o Gabriel falou, aqui no dia 15, são questões pontuais aí, e cada um que sabe o que é melhor para si. Mas aquilo não representa o ensino nas universidades públicas. E eles usaram isso para jogar justamente a população contra as universidades públicas, como se ali só existisse isso, ninguém estudasse, ninguém pesquisasse. Então as pessoas têm que entender o seguinte: o Brasil não é Bolsonaro-Lula. O Brasil tem muitas pessoas pensando grande, pensando assim, independente da ideologia, a educação é acima de tudo. Claro. O povo brasileiro, a sociedade brasileira, Beth, ela se une por grandes causas, né? A causa da educação é a causa mais preciosa para um país que quer se desenvolver, ainda mais um país desigual como o Brasil. E existem outras causas que também têm unido a população. Você vê o exemplo da questão da aposentadoria, né? Na medida em que o governo federal ele vai contra o direito à educação das crianças, jovens e adultos do nosso país, na medida em que o governo Bolsonaro vai contra o direito à aposentadoria, que é um direito sagrado dos idosos e mesmo de quem está na ativa, né? A população reage. E eu acho que a população entende que o momento eleitoral já passou. O momento eleitoral foi no ano passado, foi um momento muito tenso, inclusive que até as famílias no nosso país brigaram, mas esse momento agora é um momento em que todos os cidadãos devem se colocar como cidadãos diante de um governo e reagir de forma positiva ao que possa ser bom e reagir de forma crítica ao que possa ser ruim. E eu acho que, para surpresa de alguns, e nem tanto a surpresa assim de outros, o governo federal está conseguindo unificar a população contra ele, né? Na medida em que o governo Bolsonaro ele ataca direitos tão importantes como o estudo, o trabalho e a aposentadoria, ele vê uma reação que inclui desde a esquerda até seus eleitores. Anteontem na passeata, a gente percebeu, por exemplo, vereadores de diferentes partidos aqui na cidade que estavam na passeata, como o professor Leandro, do PSD, ou o Jamil, que é do PDT. Então a gente percebe no Congresso Nacional, houve um requerimento de autoria do Orlando Silva, que também é do PCdoB, lá de São Paulo, convocando o ministro Weintraub para se esclarecer, para prestar contas desse corte na Câmara dos Deputados. E o requerimento dele foi aprovado por 300 e tantos deputados. Apenas o PSL, que é o partido do Bolsonaro, e o Novo, que é um partido pequeno no Congresso Nacional, se colocaram contra essa convocação. Isso é uma demonstração de que, apesar do governo Bolsonaro ter a maioria da Câmara, perdeu nesse embate que chamava o ministro para esse esclarecimento. Então, a gente acha muito importante que não se caia nessa cilada
que é dividir o Brasil em dois, né? O Brasil ele tem um povo uno, ele é um povo plural, existe, graças à luta de muita gente, né? Existe, de outras gerações, existe democracia, as pessoas têm o direito de se posicionar de forma diversa, isso é bom para o nosso país, a divergência, a troca sadia de ideias é boa para o nosso país, mas é importante ver que a sociedade ela se une quando as questões mais caras para nós são ameaçadas, e a educação é um exemplo disso. É verdade, as pessoas têm que ter claridade nos assuntos, no sentido de que não é porque vem do governo Bolsonaro é ruim, ou não é porque foi deixado pelo PT ruim. Existem coisas boas que foram feitas pelos governos anteriores, né, desde que acabou a ditadura, e existe até o próprio Collor, que o pessoal fala tanto, teve um momento bom, porque foi o primeiro, depois que a gente saiu daquela confusão toda da ditadura, que foi uma grande confusão, apesar das pessoas dos mais antigos falarem, não, ali o país era bom, a gente sabe que não. Então, tudo tem sua parte boa e sua parte ruim, e a gente tem que conseguir ver isso sem ficar cego por um determinado partido, porque o Brasil não pode estar partido. Exatamente. Te agradeço. Unido, né? Te agradeço muito. Eu, por fim, só assim, chamar a atenção Sim. de fato, concordando contigo, Beth, de que não é uma questão entre partidos, né? É claro que as pessoas têm a liberdade de se filiar e se organizar, claro. Isso é saudável também. Eu também faz acho parte. importante. Mas está muito para além disso. Então, em defesa da educação inclusiva, que tem sido, infelizmente, desmontada pelo Ministério da Educação, de políticas que permitiram que o povo mais pobre tivesse acesso à universidade, ao estudo, como as cotas, né? Então, é em defesa dessas políticas que ajudaram o povo brasileiro finalmente a ter acesso à educação e, com isso, a ter perspectiva de emprego, de trabalho, de um país mais justo e mais desenvolvido. É em torno disso que a gente tem se unido, e eu queria fazer um convite a toda a população, né, aos profissionais da imprensa, aos profissionais da educação, a toda a sociedade petropolitana e brasileira. No dia 14 de junho está sendo preparada uma grande greve geral, uma grande manifestação contrária a tudo isso que tem acontecido no nosso país e que vai contra a nossa educação, o nosso direito à aposentadoria e a democracia no país. Então, no dia 14 de junho, essa passeata linda, que anteontem levou 2 milhões de pessoas às ruas, em mais de 200 cidades brasileiras, e aqui em Petrópolis cerca de 2.000 pessoas estiveram aqui na avenida, nós vamos repetir essa manifestação no dia 14 de junho. Então, todos vocês que ouviram falar, que viram na internet, que viram a gente aqui no centro da cidade, que se informem, que mobilizem seus familiares, amigos, colegas de trabalho e que possam vir também, né, no dia 14 de junho, no centro de Petrópolis. Como vocês viram no nosso Facebook, também tem vídeos, muitas crianças, muitos idosos, muitos jovens. É um ato pacífico, democrático, de gente do bem, de gente honesta, para defender a educação, a democracia, a aposentadoria do nosso país. Tá bom? Muito obrigado, Beth, a TVC, ao interesse de vocês. Um bom trabalho e sucesso. Obrigada, Daniel. E a gente vai estar sempre aqui à disposição da democracia, porque aqui no programa vem pessoas de todos os partidos, todas as ideologias, porque aqui o espaço é aberto à discussão sadia para que a gente possa entender melhor nossa cidade, nosso estado e principalmente nosso país. A gente vai agora para os nossos colaboradores, Feirinha de Itaipava e Shopping Pedro II. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Shopping Pedro II. Aqui você encontra muita variedade. Estamos no centro da cidade imperial, com produtos e serviços de qualidade e tudo no mesmo lugar. Moda, calçados, móveis, restaurantes, lanchonete, salões de beleza, farmácias de manipulação, cartório, cursos e muito mais. Shopping Pedro II, o shopping da família. Rua do Imperador 288, Centro, Petrópolis. E o programa original continua aqui, na Praça da Liberdade. Estamos abrigados aqui no Coreto, tem uma goteira. Avisar aí, ó, pessoal, que eu sei que é responsável aqui pelo telhado do Coreto. Tem uma não, tem algumas goteiras, mas vamos lá. Bem, a Secretaria de Obras mantém a manutenção viária
lá no Rio Cidade. A Rua Emílio Tavares, que fica na localidade conhecida como Rio da Cidade, no Vale do Carangola, está recebendo melhorias de manutenção viária. A região é uma alternativa para chegar a Correias. Os motoristas podem acessar o local pelo Carangola e pelo Vale do Sossego, além de ser a área onde fica a subestação de distribuição de energia elétrica. Essa rua é uma das 153 de 39 bairros que já foram atendidas pelo programa Mais Asfalto este ano. Já foram utilizadas cerca de 70 toneladas de asfalto em um trecho da rua e o serviço terá sequência nas próximas semanas. Obviamente, com a chuva e serviços de asfaltamento, eles são paralisados, porque não tem como. Essa rua, em particular, eu lembro bem, porque no mês de fevereiro, no início de fevereiro, eu estive lá com a minha equipe e nós fizemos uma matéria lá, realmente a situação muito precária. Na época eles fizeram uma operação tapa-buraco assim, muito fraca, muito ruim, e agora sim, eles estão colocando asfalto, a gente agradece aí a Secretaria de Obras e a gente aguarda também a resposta dos moradores para ver se foi resolvida a situação na rua, tá? E agora um alerta muito importante, porque faltam apenas, gente, 15 dias para o fim da campanha de vacinação contra a gripe, que a gente tem sempre chamado aqui, porque é muito importante que as pessoas se vacinem contra a gripe. 35 unidades de saúde estão destacadas para a aplicação da vacina de segunda a sexta-feira. Então, se você ainda não se vacinou, preste atenção. Há 15 dias para o fim da 21ª campanha de vacinação contra a influenza, menos da metade da população se imunizou. Até o momento, 37,47% dos 99.500 petropolitanos indicados como prioritários receberam a dose da vacina. A estatística parcial da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica chama atenção para o baixo índice entre crianças e idosos, que são os mais vulneráveis dentro do grupo de risco. Apenas 32% dos menores de 6 anos e 45% das pessoas com idade a partir de 60 anos compareceram às salas de vacinação do município. Bem, sexta-feira, aqui no programa original, é dia do quadro Rosina de A a Z, com a professora Rosina Bezerra de Mello. Vamos conferir. Olá, Petrópolis! Hoje com mais um Rosina de A a Z, trazendo algumas curiosidades da língua portuguesa. Em sala de aula, apareceu a seguinte confusão: estudando os femininos, os processos de formação de feminino, alguns substantivos, nós descobrimos, claro, os alunos descobriram, que só tem a palavra ou no masculino ou no feminino, que serve para os dois gêneros, tanto para masculino quanto para o feminino. Um exemplo de uma palavra dessas é a palavra criança. Eu vou sempre usar a palavra criança me referindo como essa palavra sendo uma palavra feminina, a criança. Eu não falo o criança, não existe. Então, a palavra criança serve para os dois gêneros, para o masculino e para o feminino. Não importa se a criança é um menino ou se a criança é uma menina. E aí surgiu a brincadeira com a palavra macho e a palavra fêmea. Porque alguns animais que não têm um segundo nome ou uma forma de formar um feminino para aquele animal, nós acrescentamos a palavra macho e a palavra fêmea para designar o gênero daquele animal. Vou dar um exemplo. O boi tem seu feminino, que é a vaca. São palavras diferentes. Eu posso falar o cachorro e a cachorra, o cão e a cadela. Eu tenho as duas palavras. Mas qual seria o feminino de cobra? De mosca? De mosquito, para lembrar uma presidente que andou falando da mosquita. Não tem, não existe mosquita. Nesses casos de cobra, mosca e outros animais, eu acrescento a palavrinha macho para quando for do gênero masculino e acrescento a palavrinha fêmea quando é do gênero feminino. Então, eu tenho cobra macho, cobra fêmea, mosca macho, mosca fêmea, mosquito macho, mosquito fêmea,
que é a fêmea que vai botar os ovinhos para nascerem novos mosquitinhos. E aí, na brincadeira com isso, voltamos ao caso de palavras como a palavra criança. Como eu me refiro à vítima de um acidente? Eu posso falar vítima macho, vítima fêmea? Porque vítima não se refere a gênero nenhum. Então eu posso, se eu quiser esclarecer a informação, a vítima foi um homem, as vítimas foram 3 mulheres, então eu posso usar sempre essa especificação. No caso da palavra indivíduo, eu posso falar a indivídua? Não existe. Então, indivíduo, não importa se é um homem ou se é uma mulher, será sempre um indivíduo, como sujeito. Não é a sujeita, é o sujeito, que significa pessoa. Pessoa também serve para o homem, como serve para mulher. Então, existem palavras na língua portuguesa que não têm essa expressão do feminino e do masculino. Elas servem para ambos os gêneros. E aí eu deixo para você investigar e falo no próximo programa. Personagem. É a personagem, servindo para os dois, ou a personagem e o personagem? O que você acha? Pesquise, que eu trago a resposta no próximo programa. Eu me despeço de vocês, lembrando que eu faço revisão de texto, podem ser textos acadêmicos, aqueles relacionados ao seu curso universitário, à sua pós-graduação. Posso revisar textos literários, se você quer escrever um livro, e eu posso fazer a revisão do seu romance, da sua crônica. Textos ligados à redação de Enem, preparatório de redação para IME e para ITA, e ainda posso corrigir e formatar o seu trabalho de conclusão de curso ou da sua pós-graduação, inclusive a sua dissertação ou a sua tese. O contato está na sua telinha. Me despeço aqui de vocês e até a próxima semana. Como está a pele do seu rosto? Na Clínica Tempo e Corpo temos limpeza de pele, peeling de diamante, eletrolifting, drenagem linfática facial, tratamentos de manchas, rejuvenescimento e hidratação. Tudo para o seu rosto ficar ainda mais bonito. Mantenha sua pele jovem por muito mais tempo. Tratamentos com a especialista em estética facial, Lívia Reis de Azeredo. Eu sou Lívia Reis de Azeredo e espero você aqui. Bem, vamos falar agora de Bauernfest, a festa do colono alemão, com expectativa de público de mais de 350 mil pessoas. O município planeja uma infraestrutura para a 30ª Bauernfest. O planejamento envolve secretarias municipais e forças de segurança. Com expectativa de superar o público de 350 mil visitantes no ano passado, o município já articula entre secretarias e demais órgãos públicos a organização da Bauernfest, uma das maiores festas da cultura germânica de todo o mundo, que este ano acontece entre os dias 14 e 30 de junho, exceto no dia 20, que é feriado de Corpus Christi. Um planejamento detalhado já vem sendo discutido entre órgãos municipais e as forças de segurança, como as polícias militar e civil, além do corpo de bombeiros. Ações para o trânsito, para coibir flanelinhas e ambulantes, além de ações para vistoriar as barracas de alimentação e da segurança, estão entre as prioridades. Vamos conferir agora a loja Piticas. Se você é ou conhece alguém que é fã de super-heróis, animes, filmes, séries, desenhos animados e bandas de rock, a Piticas é o seu lugar. Aqui você vai encontrar diversos produtos originais do seu personagem favorito. Camisetas a partir de R$ 49,90 adulto e R$ 44,90 infantil. Presentes criativos para todas as idades. Piticas, vestimos o seu lado fã.
E sexta-feira é dia do quadro Todo Dia é Dia de Ler. É um quadro de incentivo à leitura às crianças. Quem apresenta são as lindinhas, Giovana e Júlia Brito. Oi pessoal, eu sou a Giovana Brito. Oi pessoal, eu sou a Júlia Brito. Eu tenho 11 anos. Eu tenho 5 anos. Estamos aqui com mais um quadro. Todo dia é dia de ler. Aqui agora estamos na Nobel do Centro, no programa original. Bom, eu vou começar aqui com o livro A Culpa é das Estrelas, de John Green. Esse livro fala sobre uma mulher que tinha uma doença terminal. E aconteceu um milagre que o tumor dela diminuiu. Aí ela ganhou mais anos de vida. E ela conheceu um menino que era muito lindo. E ele se chamava Augustus Waters. E aparece no grupo de apoio com crianças com câncer. Eles vão preencher junto o pequeno infinito de páginas em branco das suas vidas. Ou seja, um vai completar a vida do outro e os dois vão viver muito felizes. Agora vamos ver o livro que a Júlia escolheu. O livro que eu escolhi é Amor em Todo Lugar. O amor está em todo lugar. Em tudo que possa imaginar, está em pequenos atos de bondade, como um beijo de amizade. Amor de sobra neste livro cheio de texturas. Gente, eu achei muito legal porque esse livro é de amor. Olha. O segundo livro que eu escolhi é esse, Perfeitas, de Sarah Shepard, que é de Pretty Little Liars. Em Perfeitas, terceiro livro da série Pretty Little Liars, os segredos se tornam cada vez mais obscuros e os escândalos mais letais. Mistérios que cercam as atitudes de Allison antes de sua morte lentamente são revelados, e Hannah, Arya, Spencer e Emily começam a entender quem poderia ser a. O livro é muito bonito, gente. E tem vários, e é um livro colecionável, então tem vários. E é muito legal para quem gosta de fazer coleção, né? Olha. Aí aqui tem atrás. Eu sei sobre essas meninas do que elas conhecem uma das outras. Mas como é difícil guardar um segredo, e mais difícil ainda guardar vários segredos. Melhor que elas façam exatamente o que eu digo, ou então ninguém sabe o que poderá acontecer. Agora vamos ver o último livro que a Júlia escolheu. O outro livro que eu escolhi é Querida Mamãe, Eu Te Amo. Junte-se a duas crianças enquanto escrevem uma carta para a mamãe, compartilhando todas as coisas que adoram nela. E, gente, por hoje é só. Fiquem aí com o programa original com Beth de Oliveira. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade.
Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Bem, agora eu quero chamar a atenção para moradores da região, também qualquer outra pessoa que via. Olha, tem essas duas fotos, que essas fotos foram enviadas por alguns moradores e pessoas que ficaram indignadas, porque a prefeitura vai lá na rua Coronel Duarte da Silveira, logo ali na primeira curva, próximo ao número 892, isso é lá no Binga, gente, ali pertinho do Mercado Selma. Tem essas caçambas que é para colocar lixo e pequenos entulhos de moradores, mas muitas pessoas que trabalham com transporte de entulho, ao invés de levar para o local certo, que é lá tem o local exato, e elas estão largando ali, o que causa transtorno aos moradores e também faz com que a Condep fique retirando o entulho que até foi pago para ser colocado no local. Então aí fica a denúncia dos moradores, a gente chama atenção especial aí, a multa provavelmente não é a Condep que aplica, mas sim o serviço de posturas. Nós vamos inclusive encaminhar essas fotos para que eles localizem os responsáveis através dos carros que tem aí nas fotos. Vamos conferir agora as notícias de polícia. Uma mulher de 44 anos foi presa ontem à noite por volta das 11 horas pela Polícia Militar na rua José Timóteo Caldara, no Bela Vista, por tráfico de drogas. Os agentes encontraram 19 pinos de cocaína com a acusada. Ela estava próxima a um bar da região quando foi abordada. Tentou fugir dos policiais, mas foi capturada em seguida. Contra ela já havia um mandado de prisão em aberto. Diante disso, ela foi levada para a delegacia, onde foi autuada por tráfico de drogas. A Polícia Militar apreendeu nesta quarta-feira na estrada Nossa Senhora da Glória, no Morro da Glória, 62 cápsulas de cocaína e R$ 75 em dinheiro com um homem e 2 menores de idade. Durante a abordagem, o trio tentou fugir, mas foi capturado. Todos os acusados foram levados para a delegacia, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. E os menores foram autuados em fato análogo pelos mesmos crimes. E o programa original de sexta-feira, sempre falando de educação, vocês já acompanharam aí o quadro de incentivo à leitura, também acompanharam a entrevista com um sociólogo. E agora a gente continua falando de educação. Estamos aqui no Colégio Pense, na Avenida Keller, e vamos falar sobre um projeto super interessante com alunos do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. Eles têm um projeto dentro de uma disciplina, que é o LIV, que é o Laboratório de Inteligência de Vida. E são jovens que eles vão explicar para vocês, gente. Eu fiquei super entusiasmada porque é um projeto que envolve, inclusive, a mulher no esporte. Olha que bacana. A mulher que tão pouco é valorizada dentro do esporte aqui no Brasil. E quem vai apresentar esse projeto para a gente é o Bernardo Leal, que vai falar desse projeto tão bacana da mulher no esporte feminino, da valorização. Tudo bem, Bernardo? Tudo. Bernardo, vocês pensaram um projeto, né, como divulgar a mulher no esporte, e explica isso aí para a gente. Então, o nosso grupo, de começo, a gente ia fazer um projeto de arrecadação de casacos, alimentos e tudo isso para moradores de rua. Mas a gente começou a pensar que isso seria muito clichê, qualquer grupo teria pensado nisso. Então, nosso amigo aqui, o Pedro, ele falou que a Copa do Mundo Feminina ia acontecer depois de muito pouco tempo. Acho que na época era 28 dias. Agora são 22. E a gente resolveu fazer isso para reconhecer as mulheres que não são tão valorizadas quanto os homens no esporte, né? A gente sempre percebe que na Copa do Mundo masculina tem feriado, é uma festa enorme, o estádio lotado. E na Copa do Mundo feminina muita gente nem sabe que existe. A gente, inclusive, fez um projeto aqui de pesquisa, a gente foi nas turmas e perguntou para o pessoal se eles sabiam que existia, perguntou quais eram os times favoritos, perguntou quantos títulos o Brasil tinha e tudo isso. O Matheus vai passar os dados estatísticos aqui para vocês. A gente passou na unidade inteira mais de 6, 7 turmas e a gente viu que mais ou menos 10% só das pessoas souberam responder pelo menos uma pergunta e que só 2 alunos souberam responder todas as perguntas, né? E com isso a gente pode ver que a diferença sobre a informação que as pessoas têm entre o esporte masculino e o esporte feminino é muito maior. A gente, inclusive, fez uma comparação com o esporte masculino e o esporte feminino. Quase todo mundo soube responder do masculino, todas as perguntas. Isso é para você ver quão importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque a Copa do Mundo, né, que a gente fala Copa do Mundo,
já fica óbvio que é masculina. Termina uma, já está pensando a próxima, e a feminina agora, em junho, na França, e ninguém sabe. Não é isso? O nosso projeto é sério, a gente está trabalhando pesado. Inclusive, a gente conseguiu uma entrevista com o time feminino. Não sei bacana. como é que a gente vai fazer para divulgar, mas... A gente vai estar passando todas as informações das entrevistas, tudo no nosso Instagram. Aí tá aqui em cima. Se depois vocês quiserem dar uma olhada, a gente vai soltar tudo lá. A gente também está criando agora um canal no YouTube para poder divulgar as entrevistas. Gente, de verdade, se vocês tiveram alguma empatia com o nosso projeto, se vocês gostaram da nossa realização, segue lá. Vocês vão estar ajudando muito com um clique, não é pedir muito. Sim, fala alguma coisa aí, tu. Então, por justamente a gente observar que muito poucas pessoas sabem, conhecem o futebol feminino, inclusive a Copa do Mundo, que é um grande evento, a gente pensou nisso, de fazer esse projeto com originalidade. E a gente acabou organizando essas perguntas e viu que menos de 10% das pessoas conhecem realmente o futebol feminino. Então, pensando nisso, a gente resolveu não só botar do futebol, mas do basquete, do vôlei, do atletismo, que são esportes pouco observados pela parte do feminino. E qual o time que vocês vão entrevistar? É daqui de Petrópolis? A gente vai entrevistar o time do América, no Rio de Janeiro. E está marcado para quando essa entrevista? As informações a gente vai disponibilizar tudo no Instagram, tudo pessoal direitinho, para eles irem acompanhando, porque a gente já falou tudo, já conversou, mas a data a gente ainda não marcou certinho. Então, vocês estão envolvidos mesmo, né? Não foi só uma coisa de momento para apresentar o trabalho na disciplina livre, mas vocês estão envolvidos mesmo, vocês querem que a coisa aconteça, que realmente as pessoas tomem ciência disso, de que a mulher é muito importante no esporte e que tem que ser divulgada, é isso. Eu queria pedir um espaço aqui para divulgar o que a gente vai ter no Instagram. A gente vai fazer paródias de músicas para falar sobre esse futebol. A gente tem curiosidades lá, já começamos a postar. Vamos postar comentários sobre os jogos. A gente está postando já a escalação, melhores momentos e tudo. A gente vai fazer compilado. Vai ficar tudo lá. E vai ficar muito legal, tenho certeza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês em casa, gente, ou no celular, quem estiver acompanhando aí pelo Facebook, pelo site, enfim, onde quer que você esteja, para entender que são jovens estudantes com uma proposta super inédita. E isso é que importa, né? Fazer acontecer. E, como ele disse, é um projeto muito original, tem tudo a ver com o nosso programa aqui original. Eu vou convidar a diretora Maria Elisa, nem estava no roteiro, mas pode vir, Maria Elisa, que aqui é tudo original. Aqui é tudo acontece. Eu quero saber, você como responsável aqui pela escola, como você vê essa iniciativa dos meninos, né? Nem partiu das meninas, divulgar o esporte, o futebol, principalmente, que é tão pouco valorizado aqui no Brasil. Então, eu entendo que essa é uma estratégia maravilhosa, né? Isso mostra a sensibilidade do aluno aqui do Pense. Como você bem falou, né? É o fruto do trabalho que a gente vem desenvolvendo por meio da disciplina LIVE, que é um laboratório de inteligência de vida, por meio de questões de cidadania, de reflexão acerca do mundo que a gente vive. E eles conseguiram encontrar, de fato, um nicho, né? A gente vê já muito movimento, como o Bernardo bem disse, muito movimento voltado para a questão da solidariedade. A gente tem dado bastante conta disso, né? Da empatia, da vontade de ajudar o próximo. Mas a gente sabe que a causa da mulher é uma causa muito legítima. E a mulher atleta, né? Eu acho que no caso da mulher atleta, o preconceito é muito latente. E eu acho que essa sementinha que eles estão plantando certamente vai gerar, de forma bem sensível, uma reflexão na nossa sociedade, começando aqui pela esfera da escola. Isso já começou a repercutir muito bem aqui dentro. A gente tem algumas alunas atletas que estão se sentindo prestigiadas com esse momento. Eu, como atleta amadora também, já estou sugerindo aqui alguns próximos passos para eles. Isso já vem se refletindo também no empoderamento das meninas e ingressarem nas equipes femininas, que a gente tem uma baixa adesão, e eu acho que é uma estatística que vale a pena ser olhada, né?
Quantos times a gente conseguiu compor para o GEUPS, por exemplo, masculino, e quantos times femininos? E qual é a origem dessa baixa? Será que é só a falta de habilidade física ou será que isso também é reflexo da falta de estima, de autoconfiança? Até de incentivo no esporte feminino. De incentivo. Então, eu fico muito orgulhosa, estou muito, muito, muito orgulhosa. Eu acho que esse projeto tem tudo para dar certo e eu acho que ele certamente não vai ficar dentro dos muros da escola, não. A gente está seguindo lá, já está seguindo, e todos os meus amigos já foram convidados a seguir essa página também. Maria Elisa, muito obrigada. Nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer aos meninos todos e parabéns pelo projeto e que estimule, que incentive a muitas outras pessoas também divulgarem o esporte feminino. E o programa original desta sexta-feira termina aqui. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta segunda-feira. Se Deus quiser, Ele há de querer. Se você é ou conhece alguém que é fã de super-heróis, animes, filmes, séries, desenhos animados e bandas de rock, a Piticas é o seu lugar. Aqui você vai encontrar diversos produtos originais do seu personagem favorito. Camisetas a partir de R$ 49,90 adulto e R$ 44,90 infantil. Presentes criativos para todas as idades. Piticas, vestimos o seu lado fã. No coração do Centro Histórico de Petrópolis, bem na Praça da Liberdade, você encontra a Pizzaria Luigi. São vários sabores feitos com massa artesanal, igualzinho como sua vovó fazia antigamente. Além do nosso delicioso cardápio, temos rodízios a partir de R$ 29,90, às terças e quartas para universitários e instituições conveniadas. Venha conhecer esse pedacinho da Itália em Petrópolis. Se você preferir, pode pedir e a gente entrega. O telefone é 2244 4444 e a pizza chega quentinha na sua casa. Shopping Pedro II. Aqui você encontra muita variedade. Estamos no centro da cidade imperial, com produtos e serviços de qualidade e tudo no mesmo lugar. Moda, calçados, móveis, restaurantes, lanchonete, salões de beleza, farmácias de manipulação, cartório, cursos e muito mais. Shopping Pedro II, o shopping da família. Rua do Imperador 288 Centro, Petrópolis. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Mona Presentes, tradição em peças de qualidade para o seu lar. Bom gosto, sofisticação e variedade para presentes e decoração. Aceitamos listas de casamento, taças, copos e peças em cristais nacionais e importados. Na Mona Presentes você encontra o famoso cristal alemão Strauss e as tradicionais cafeteiras italianas. Conheça a nossa loja. Mona Presentes, na charmosa Rua 16 de Março, 324, no centro de Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.